Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro é uma tradução não oficial e pode conter erros de pronúncia e diferenças de escrita. Livro, Chandler Baker. Prólogo. Se vocês tivessem escutado a gente, nada disso teria acontecido. Relatos das testemunhas oculares. 12 de abril. Testemunha ocular 1. Eu tinha acabado de sair do prédio quando vi um lampejo de sei lá, alguma coisa, um movimento, acho, do outro lado da praça. A princípio, achei que fosse um pássaro enorme, depois um ataque terrorista. Mais uma fração de segundo e me dei conta de que era uma pessoa. Não dava para saber se era homem ou mulher. As pessoas neste distrito são todas muito antiquadas. Todo mundo usa terno tradicional, calça e paletó pretos. Enfim, é uma queda e tanto lá de cima. Testemunha ocular 2, era mais ou menos 1:30 da tarde. Eu tinha acabado de almoçar com um cliente no Dakota. Quase vomitei a salada com bife. Testemunha ocular 3, não estou dizendo que não fiquei mal. Eu fiquei. Foi horrível. Mas tem que ser muito egoísta para fazer uma coisa dessas, sabe? Tinha gente na calçada. Foi logo depois da hora do almoço. Se você tem mesmo que fazer algo assim, se precisa fazer isso de verdade, então é melhor esperar um momento em que esteja sozinho, sem tanta gente em volta. É só o que eu acho. Capítulo 1. 3 semanas antes, o dia em que tudo começou. 20 de março. Antes daquele dia, nossa vida se deslocava a toda velocidade em uma montanha-russa invisível, um carrinho preso aos trilhos por meio de engenharia e forças que não compreendíamos por completo. Apesar de nossa superabundância de diplomas acadêmicos, nós nos movíamos com uma sensação de caos controlado. Éramos especialistas em marcas de shampoo a seco. Levávamos 4 dias para assistir a um episódio completo de The Bachelor. Adormecíamos com o calor do laptop queimando as coxas. Fazíamos pausas de 2 horas para ler historinhas para crianças e tentávamos não calcular o total de horas que passávamos trabalhando como mães e funcionárias, confusas em relação às prioridades. Éramos superqualificadas e subutilizadas, autoritárias e sempre donas da razão. O aperto de mão era firme e as faturas do cartão de crédito robustas. Esquecíamos o almoço na bancada da cozinha. Todo dia era igual. Até que tudo mudou. Na manhã em que o presidente de nossa empresa morreu, nos demos conta de que havia uma roda defeituosa na montanha-russa e que estávamos prestes a ser atiradas para fora dos trilhos. Ardi Valdez, uma mulher paciente e estoica com sapatos italianos confortáveis e bem acabados, foi a primeira a ter um pressentimento da colisão iminente. Ela ouviu a notícia e decidiu se proteger. Grace? Ela ficou parada no corredor, vazio a não ser por obras de arte de valor exorbitante, e bateu em uma porta de armário com um ímã de vaca colado na frente. Sou eu, Ardi. Posso entrar? Ela esperou prestando atenção, até ouvir ruídos atrás da porta. A tranca exigida por lei se abriu. Ardi entrou na salinha e voltou a trancar a porta. Grace já estava se acomodando novamente no sofá de couro, a blusa de seda enrolada acima dos 2 cones de plástico acoplados a seus seios. Ardi deu uma olhada na salinha. Um frigobar. O sofá surrado no qual Grace estava sentada. Um pequeno aparelho de televisão no qual passava Ellen. Do lado de fora, ouvia vozes, passos apressados, pessoas atendendo a telefonemas e fazendo cópias. Ela franziu a testa, aprovando o espaço. Este lugar parece um pequeno esconderijo. Grace acionou a bombinha de tirar leite, dando início a seu zumbido mecânico e metódico. Ou uma pequena sepultura, disse ela bem-humorada. O senso de humor ácido de Grace sempre surpreendia Ardi. De fora, Grace parecia muito descomplicada. Tinha cabelos volumosos pintados de loiro, era membro ativo do clube de ex-alunas da Fraternidade Tri Delta e frequentava a igreja presbiteriana Preston Hollow com o marido Liam, um homem alto e moreno que sempre usava camisa xadrez. Os dois estavam na lista privada de convidados da inauguração da Biblioteca Presidencial George W. Bush e se consideravam conservadores solidários, o que, na opinião de Ardi, queria dizer que eles eram a favor do casamento gay, mas preferiam pagar a menor quantidade possível de impostos. Além disso, havia pelo menos uma arma de fogo guardada num cofre em uma prateleira no closet de Grace, e o fato de Ardi gostar daquela mulher apesar de tudo isso era revelador. Quanto um bebê precisa comer, afinal? Eu fico o dia todo tirando leite.
Porra, Ardi, olhe só para mim, estou assistindo a Ellen de manhã. Grace não costumava dizer porra. Ardi lembrou como os dias pareciam longos quando seu filho Michael dormia apenas algumas horas. Seu corpo inteiro parecia pesado e sujo, como se houvesse uma fina camada de fuligem na sua pele, como dentes não escovados. Ela vasculhou a bolsa e tirou 2 latas suadas de água com gás saborizada Lacroix. Entregou uma Grace e desabou no chão em frente ao sofá. Ardi podia fazer coisas como se sentar no chão no trabalho porque, e ela era a primeira a admitir, tinha se rebelado. Fazia anos na verdade. Dormia até mais tarde em vez de passar 1 hora fazendo o cabelo e a maquiagem de manhã. Quase nunca comprava roupas. Não desperdiçava 1 minuto que fosse de seu precioso tempo no Pilates. Era a coisa mais libertadora que já havia feito. Ela deu uma olhada no celular. Nada ainda. Então disse Ardi, parece que o Bancole morreu. Em casa, hoje de manhã, enquanto se arrumava para o trabalho. Ela deu a notícia sem rodeios. Ardi não sabia dar notícias de outra maneira. Era sempre minha mãe está com câncer ou Tony, e eu vamos nos separar. O quê? Como? Grace largou os tubos que estava tentando reinserir nas engenhocas em formato de funil despontando do sutiã de amamentação. Teve um infarto. A esposa o encontrou no banheiro. Ardi apoiou os cotovelos nos joelhos e encarou Grace. Acabei de saber. Ardi tinha encontrado com o presidente da empresa, Desmond Bancole, apenas uma vez. Cumprimentaram-se com um aperto de mão no elevador porque ele fazia questão de conhecer todas as pessoas que trabalhavam no prédio, incluindo a equipe de limpeza. Seus dentes eram muito brancos. Ele era mais baixo do que ela imaginava, com pulsos delicados aparecendo debaixo do paletó. Estou me escondendo, a propósito, revelou Ardi e completou antes que Grace pudesse perguntar, do Ames. Ele não para de perguntar da Sloane. Eu disse que ela provavelmente saiu para comer alguma coisa. Ele disse que não a autorizou a sair para almoçar. Aí respondi que ela é a vice-presidente sênior de assuntos jurídicos na América do Norte, e que ela não precisa da autorização dele para almoçar e... Você disse isso mesmo? Grace se endireitou. Sloane era amiga das duas, mas tecnicamente também era sua chefe, o que fazia de Ames o chefe da chefe delas. É claro que não. Ficou maluca? Ah! Disse Grace confusa. Ela brincou com a cruzinha incrustada de diamantes que pendia de seu colar. O zumbido elétrico da bombinha de tirar leite contava o tempo entre elas. Então estou escondida aqui feito uma covarde, continuou Ardi. Esperando Sloane retornar minha ligação. Em geral, Ardi desagradava a homens como Ames. Ele detestava ter que falar com uma mulher para quem não gostava de olhar. Quando perguntou a Ardi onde Sloane estava, seus olhos não se fixaram nela, e ele se afastou o mais rápido que pôde. Ela não mencionou essa parte para Grace. Ardi estremeceu. Era insuportável ignorar os seios de Grace naquela salinha minúscula. Essa máquina suga seus peitos com tanta força que às vezes eles ficam parecendo uns torpedos. Não dói? O filho de Ardi e Michael tinha sido adotado uns 4 anos antes, um final feliz após anos de luta contra a infertilidade. Ela nunca tinha amamentado, mas sempre imaginou um aleitamento tranquilo. Cobiçou o contato pele com pele, uma echarpe tecida à mão cobrindo o colo das mulheres mais recatadas. Não aqueles puxões violentos que agora testemunhava. Não tanto quanto a boca da Emma Kate, para ser sincera. A amamentação deveria ser indolor, diziam. Amamentar era lindo, diziam. Bem, gostaríamos de arrastar os mamilos das pessoas que dizem isso no asfalto para mostrar como é realmente indolor e lindo. A gente já inventou escovas de dentes elétricas, pelo amor de Deus, disse Ardi. Meu robô aspirador volta para a base e desliga sozinho no fim da noite. É sério que não conseguimos inventar uma geringonça para tirar leite que funcione um pouco melhor do que isso? A máquina era, de certa maneira, grotescamente hipnotizante. É que homens têm dentes para escovar. Grace ergueu as sobrancelhas. E chão para aspirar. Ardi tomou um longo gole da água sabor grapefruit enquanto, na tela, Ellen DeGeneres recebia um jovem no palco. Ele parecia um adolescente, e Ardi não fazia a menor ideia de quem era. Ela tocou na tela do telefone. Nenhuma novidade. Acabei de ter um pensamento assustador, disse Ardi, depois de um momento. Ames pode ser o próximo presidente. Não. Você acha? Ele tem cara de presidente. É alto. Todo mundo gosta de gente alta. Ela abriu e fechou o punho, alongando o túnel do carpo, que era uma ameaça constante a seu pulso. Estou falando sério. Aquele desgraçado pode comandar a empresa, e então como a gente vai ficar? O problema não eram apenas os boatos envolvendo uma estagiária.
Ou o escândalo envolvendo sua secretária 2 anos antes, durante o torneio de golfe Byron Nelson. E adivinhe quem demitiram? Alerta de spoiler, não foi Ames. Não era nem a ideia de que a cultura corporativa começava pelo topo e que ter Ames no comando da Truvir seria como anunciar o início da temporada de caça. O problema era que Ames Garrett detestava Ardie. Sei lá, comentou Grace. Ele sempre foi legal comigo. Ardie deixou o assunto de lado. Grace era alguns anos mais nova do que ela e Sloane, e ainda acreditava que alguém podia ser uma boa pessoa apesar de suas ações, como se as ações de alguém não fossem justamente um indicativo de seu caráter. E Ardie já tinha visto Ames Garrett em ação. Ainda assim, havia assuntos que não deviam ser discutidos, nem mesmo entre amigas: religião, dinheiro e talvez Ames. Grace girou o botão da bombinha de leite para aumentar a intensidade. Um dos tubos se soltou e caiu no chão. Uma gota branca respingou na saia dela. Grace fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás, inflando as narinas. Quando os abriu, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela esfregou o pulso no nariz e pegou o tubo errante com uma calma proposital. Errou o buraco 2 vezes enquanto tentava reconectá-lo. A terceira tentativa foi bem-sucedida. Ela se sentou cuidadosamente no sofá. Toda essa história do Bancole é deprimente. Ela manteve o olhar fixado na televisão. É errado não estarmos mais tristes? Ardie não respondeu porque Grace parecia muito triste. Checou o telefone mais uma vez. Apenas uma barrinha de sinal. Onde estava Sloane? Capítulo 2, 20 de março. Sloane estava olhando para o teto do elevador, desejando que ele subisse mais rápido, até o exato segundo em que as portas se abriram no 15º andar e ela disparou como um cavalo de corrida. Estão todos na sala de reunião. Sua secretária Beatrice se inclinou por cima da mesa, o fio do telefone esticado e o fone pressionado contra a orelha. Eu sei, Beatrice. Eu sei. Sloane passou por ela apressada, atravessando o corredor. E já estou completamente ferrada. Só para constar, tudo estava indo às mil maravilhas até algumas horas antes, enquanto ela e o marido conversavam com o diretor da escola de sua filha de 10 anos, Abigail. Ela havia guardado responsavelmente o telefone no aterro sanitário que era sua bolsa, pois era uma boa mãe, o que naquele lugar significava uma mãe presente. Ou pelo menos era esse o papel que ela pretendia desempenhar diante do diretor Clark. E veja só o que tinha acontecido. Ela pegou o celular depois da reunião e deu de cara com as mensagens de Ardie. Desmond morreu hoje de manhã. Infarto. Ames está te procurando. Ok, sério, cadê você? Sloane? Ela não teve tempo nem de se despedir do marido. Finalmente parou do lado de fora da sala de reunião, o coração tão acelerado que teve medo de também estar infartando. Infarto é a principal causa de morte entre mulheres com mais de 40 anos. Tinha ouvido isso em algum lugar, talvez no Devil. Ela girou a maçaneta. 7 advogados no nível de diretor, ou mais alto, estavam sentados em torno da mesa. Ames, o diretor jurídico, Kunal, do setor de comunicação, Mark, que cuidava das contratações, Ardie, do financeiro, Philip, que cobria os riscos, Joe, dos litígios, e Grace, diretora de compliance. Havia também uma mulher mais jovem que Sloane nunca tinha visto, com cabelo castanho cortado bem curto e bochechas rosadas como as da Branca de Neve. Todos os rostos se voltaram para Sloane quando ela entrou. Desculpem o atraso. Ela se sentou na cadeira vazia ao lado de Ames. A mulher de cabelo curto sorriu educadamente para ela. Ames ergueu o olhar de uma pilha de papéis. Uma mecha branca percorria seu cabelo grosso e ondulado, predominantemente cor de café, a não ser pelos poucos fios grisalhos nas têmporas. Onde você estava? Eu estava. Sloane hesitou por uma fração de segundo, pensando em como terminar a frase. Todas nós fazíamos isso. Fosse em encontros ou no trabalho, conhecíamos o poder de fingir que nossos filhos não existiam. Um homem podia dizer que ia tirar o dia de folga para pescar com o filho, enquanto para uma mãe em geral, era melhor esconder o fato de que tinha estendido a hora do almoço para levar a criança ao médico. Filhos transformavam os homens em heróis e as mulheres em funcionárias inferiores, se não fizéssemos tudo certo. Eu tive que dar uma saída rápida, terminou. Dando um pigarro. Sem o celular, Ames lambeu a ponta do dedo para ajudar a passar as páginas. As pessoas se remexeram desconfortáveis ao redor da mesa. Fiquei momentaneamente incomunicável de fato, disse ela. Sinal péssimo. Aquela não era sua melhor desculpa. Ames estalou a língua e moveu a bala de canela na boca. Ela olhou para ele, contendo o desejo de encarar os 7 pares de olhos que a observavam. Então Ames piscou.
Sempre o olho esquerdo. Um delicado pé de galinha se formando por um segundo. Ele era um dos únicos homens que ela conhecia que ainda recorria à piscadela. E conseguia o que queria na verdade. A pescadela dizia ao mesmo tempo: está tudo bem e sou eu quem manda aqui. Ele abriu as palmas para o restante dos presentes. Sloane Glover, pessoal, disse como se estivesse recebendo uma comediante no palco. Sloane ficou irritada, mas seu rosto permaneceu plácido. Trabalhar com Ames era como se sentar ao lado de uma pessoa que não parava de chutar sua canela por debaixo da mesa. Que bom que finalmente podemos começar. Vamos lá? Todos fizeram acenos desajeitados com a cabeça. Ao lado dela, Philip empurrou discretamente o bloco de anotações e a caneta na direção dela. Sloane apoiou a mão no peito e expirou. Obrigada, articulou em silêncio e Philip, cuja gravata estava sempre torta, apenas deu de ombros. Se ao menos todos os homens no escritório fossem mais parecidos com Philip. Imagino que a esta altura todos estejam cientes do lamentável falecimento de nosso presidente, Desmond Bancole, começou Ames. A data do velório será anunciada nos próximos dias. Tenho certeza de que muitos de vocês estarão presentes. Enquanto Ames falava sobre os feitos de Bancole, Sloane descarregou furiosamente da caneta para o papel as ações que foi formulando enquanto voltava para o escritório. Ames olhou para ela que pousou a caneta. Vamos tentar ficar em sintonia aqui. Ele juntou as mãos na mesa. Pedi a Grace que começasse falando sobre as obrigações legais que a Truvir tem como empresa de capital aberto. Grace endireitou a coluna. Sloane se perguntava com frequência se seu rosto passava pela mesma transformação quando ela precisava assumir uma postura de autoridade em algum assunto na empresa. Aos 20 e poucos anos, tinha certeza de que sim. Na época, ela se via vestindo uma máscara de confiança, abaixando a voz, eliminando os tipos da fala, firmando os joelhos, lembrando a si mesma que sim, ela era qualificada. As mudanças em Grace eram mais sutis. Em Grace via o queixo erguido, os ombros eretos. Como a maioria das mulheres, Sloane raramente notava essas pequenas traições da autoconfiança nos colegas do sexo masculino. Seria porque elas não aconteciam? Ou só não estávamos afinadas o suficiente para enxergá-las? Claro, disse Grace e deu início a uma explicação que envolvia a Comissão de Valores Mobiliários, o Formulário 8K e a atualização do site da empresa. Na ausência inesperada de um presidente, a transparência, disse Grace, era fundamental. Vou enviar um memorando explicando tudo isso, finalizou ela. E estamos preparando uma declaração. Kunal estendeu o dedo, batucando a mesa para dar ênfase. Até que esteja pronta, por favor, respondam a qualquer contato da imprensa dizendo que estamos muito consternados com a perda de Desmond, tanto pessoal quanto profissionalmente. Seus grandes olhos castanhos observaram cada rosto na sala. De jeito nenhum respondam nada a declarar. Acionistas odeiam a expressão nada a declarar, entenderam? Vamos tentar finalizar a declaração até amanhã de manhã. Funciona para você, Sloane? Sloane se recostou na cadeira. Parece viável, respondeu ela decidida. Os homens podiam não se comprometer. Essa era considerada uma atitude cuidadosa. Se Sloane hesitasse, pareceria que ela não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Precisamos enfatizar o plano de sucessão da firma e analisar exemplos recentes de empresas que lidaram com a doença ou a morte de um presidente de maneira particularmente eficiente. Algumas me vêm à cabeça, como Mac. Na verdade, interrompeu Ames, fazendo os dedos dos pés de Sloane se contraírem automaticamente. Acho que deveríamos analisar o caso do McDonald's. Eles passaram por uma situação similar. 2 presidentes morreram em um espaço de 2 anos. O primeiro foi uma morte súbita. E o caso da Imation. Eu me concentraria nesses 2 exemplos, Kunal. Sloane engoliu a frustração. Àquela altura de sua carreira, ela já havia usado todas as respostas possíveis. Sua favorita era um educado interessante, é bem parecido com o que acabei de dizer com seu melhor sotaque sulista. Mas depois de ouvir aquilo, ela disse apenas, ótima ideia, Ames. Ele esfregou as mãos, satisfeito. Muito bem, todos já sabemos o que é preciso fazer. A porta da minha sala está sempre aberta se precisarem de mim. Eles se levantaram. Sloane recolheu a ponta da caneta com um clique. A parte interna do dedo médio direito estava salpicada de tinta. Ardie e Grace, que estavam sentadas diante dela, circundaram a mesa para passar a seu lado antes de saírem da sala. Sinto muito, sussurrou Ardie enquanto balançava a cabeça lentamente. Grace estreitou os lábios e segurou a mão de Sloane por alguns instantes.
Sloane viu uma mancha úmida na frente da blusa de seda de Grace que ela soube, sem sombra de dúvida, que não ia sair. Era um desperdício usar qualquer peça de roupa de seda durante a amamentação. Ela precisava dizer isso a Grace. Catherine. Ames ergueu um dedo, dirigindo-se à mulher desconhecida, que continuava na sala mesmo depois que todos já tinham ido embora. Pode esperar aqui um momento? Só preciso entregar para Sloane o rascunho do comunicado que está na minha mesa. Ele olhou para Sloane. Você se importa de dar uma passada na minha sala? Ao contrário do que Ames tinha dito, a porta da sala dele na verdade não ficava sempre aberta. Nem no sentido literal nem no figurado. Sloane o seguiu enquanto ele andava 2 passos à sua frente pelo corredor estreito. Ele abriu a porta da sala, e os dois entraram juntos no santuário, uma parede coberta de fotos de Ames com atletas famosos. A Truviv Inc. era a principal marca de roupas esportivas do mundo, patrocinadora de todos os grandes atletas do país. Em uma das fotos, lá estava ele jogando golfe com Tiger Woods. Em outra, sentado na lateral da quadra com Kevin Durant, que havia sofrido uma contusão. E veja só, outra foto espontânea jogando beisebol com Justin Verlander e a esposa Kate Upton. Se Ames tinha noção de que os homens e as mulheres imortalizados em sua parede talvez só fossem seus amigos, porque a Truvir assinava grande parte dos seus cheques de patrocínio, ele não se importava. De qualquer maneira, Sloane considerava o santuário o equivalente socialmente aceitável de uma foto do próprio pênis. Então, disse ele virando-se para se apoiar na mesa. Ames já estava na casa dos 40 anos, mas era o tipo de homem que ficava bem de terno cinza, cada vez mais bonito conforme envelhecia. Pelo menos isso era o que Sloane sabia objetivamente ser verdade, embora àquela altura tivesse dificuldade de reconhecer sua beleza. Havia se tornado mais um fato a respeito de Ames no qual ela não acreditava. O Desmond partiu. Ele apertou os olhos com os polegares. Por essa eu não esperava. Sim, é uma grande perda. Sloane se permitiu avançar mais um passo para dentro da sala. Desde que recebera a notícia, era a primeira vez que pensava na morte do presidente no que diz respeito às condolências. Era terrível. Ele tinha filhos, 2, pelo que lembrava, pouco mais velhos que Abigail. Ela planejava processar a morte dele naquela noite junto ao marido, Derek, enquanto tomavam uma taça de vinho, o melhor Chardonnay que tivessem na geladeira. Ela se lembraria de Desmond, com seu semblante alegre e atento, sentado na primeira cadeira do lado esquerdo da mesa de reunião, ouvindo enquanto ela fazia apresentações trimestrais para os executivos da empresa. Você se lembra de como ele sempre chamava você de sorta, Sloane? Ames cruzou os braços. Seus ombros se sacudiram com uma risada baixinha e bem-humorada. Como se você fosse uma professora da pré-escola. A lembrança provocou um breve sorriso. Nossa, lembro. Mas isso não me incomodava. Vindo dele. Ele gostava de você. Ames se afastou e deu a volta na mesa, onde começou a digitar no teclado sem se dar ao trabalho de sentar na cadeira. Ela esperou, sem saber se precisava dirigir alguma atenção ao que quer que ele estivesse fazendo no computador. Desculpe a mudança de assunto, mas quem era aquela mulher? Perguntou Sloane. Catherine, não era? Ele abriu uma gaveta e pegou algumas balas de canela, uma fixação oral para conter o hábito de fumar. Catherine Bell. Vou apresentá-las. Acabei esquecendo no meio de tudo isso. Um segundo, por favor. Ele digitou mais alguma coisa antes de olhar para Sloane novamente. Sloane tinha a impressão de que às vezes Ames sofria de uma espécie de amnésia seletiva a respeito dos primeiros anos dos dois na empresa. Em alguns momentos essa parecia ser a única coisa a respeito dela da qual ele se lembrava. Naquele dia, ele claramente estava inclinado a fingir que o passado não existia. É funcionária nova, disse ele. Tem uma vasta experiência corporativa. Vai trabalhar no seu departamento. Tenho certeza de que vai considerá-la uma adição muito valiosa. Sloane inclinou a cabeça na direção de Ames, como se não tivesse escutado direito. Meu departamento? Isso. E você não pensou em me consultar sobre contratar alguém novo para o meu departamento? Sua voz soou aguda demais. Estridente, ele diria. Eu sou a vice-presidente sênior desse departamento. Fazia anos desde a última vez que Ames aprontara uma dessas com ela anos. Sloane quase pôs tudo a perder, todos aqueles meses mantendo a calma, lidando com Ames e suas merdas inacreditáveis, com um súbito rompante da mais pura raiva. Ele se curvou a fim de olhar para a tela do computador. E eu sou o diretor jurídico. Quer dar uma olhada no meu currículo? Sloane já podia se imaginar relembrando a conversa naquela noite, diante do espelho, enquanto escovava os dentes, desejando que tivesse sido diferente.
Onde Catherine vai ficar? Ela mudou o rumo da conversa. Achei que você pudesse se encarregar disso. Afinal, ele abriu um sorriso sedutor, e uma covinha surgiu em seu queixo. Você é a vice-presidente sênior. Certo. Ela respirou fundo e compartimentalizou. Até porque eles não poderiam deixar uma advogada, mesmo uma que Sloane não havia solicitado, sem ter o que fazer na sala de reunião para sempre. Ela apoiou o bloco de anotações no antebraço e acrescentou arrumar uma sala para Catherine a lista de providências bem no topo. Que dia pouco auspicioso para começar. E ela parecia tão jovem e a pele tão hidratada. A palavra ingênua surgira em sua mente, embora isso fosse ridículo. Ela devia ter pelo menos 30 anos, mais velha do que Sloane quando começou a trabalhar na empresa. Sloane se virou para ir embora, esquecendo-se por um momento da razão que a levará até lá. Sloane. O rascunho. Ames finalmente tinha decidido se sentar e estava clicando em algo que ela não conseguia ver porque a tela estava virada. Ele indicou com a cabeça o bloco de anotações em cima da mesa. Eu fiz a primeira versão. Quero ver o comunicado antes de ser divulgado. Sloane voltou a se aproximar da mesa. Havia uma tesoura aberta em cima do bloco de anotações. As lâminas prateadas formavam um X agressivo sobre as páginas amarelas. Ela sentiu privação de sono, pilhas de contas a abrir e raiva. Seus dedos pairaram sobre o metal frio. Às vezes, quando se via em lugares muito altos, Sloane tinha medo de ser tomada por um ímpeto de pular da beirada do prédio. Todas entendíamos essa sensação, como, em um estalar de dedos, Sloane, ou qualquer uma de nós, poderia pegar a tesoura e cravá-la no pescoço de Ames. Ela pegou o bloco de anotações, a ponta dos dedos umedecendo as páginas devido ao suor. Eu mando o comunicado para você em 1 hora, disse ela, a falsidade se insinuando na voz quando fugiu da sala de Ames Garret, não pela primeira vez. Transcrição de depoimento 26 de abril. Senhora Sharp, diga seu nome por favor. Ré 1, Sloane Glover. Senhora Sharp, qual é sua profissão, senhora Glover? Ré 1, trabalho como advogada na Truvis. Meu cargo formal é vice-presidente sênior de assuntos jurídicos na América do Norte. Senhora Sharp, há quanto tempo trabalha na Truviv? Ré 1, 13 anos. Senhora Sharp, é bastante tempo. Mais do que a maioria das pessoas costuma permanecer em um emprego, imagino. O que a manteve na Truviv por tantos anos? Ré 1, eu ocupo um cargo muito cobiçado. Cargos corporativos na área jurídica, especialmente os com bons salários, são difíceis de encontrar. A Truvir é uma empresa muito conhecida. Muita gente seria capaz de matar. Desculpe, eu não quis. Muita gente gostaria de ter o meu emprego. Senhora Sharp, e como conheceu o Sr. Ames Garret? Ré 1, Ames fazia parte do grupo que me entrevistou antes de eu sair do escritório Jackson Brockwell e ir para a Truviv, então acho que foi aí que nos conhecemos. Senhora Sharp, você participou de muitos projetos com o Sr. Garret? Ré 1, não até trabalharmos na venda de uma marca subsidiária, acho. Naquela época, ele estava na empresa havia mais ou menos 5 anos. Estava organizando o material da auditoria jurídica a ser enviado para o advogado da outra parte e eu o assessorei. Senhora Sharp, e como era a relação entre vocês nessa época? Ré 1, boa. Senhora Sharp, o que quer dizer com boa, senhora Glover? Ré 1, eu o considerava inteligente e ambicioso. Ele me ensinou muito sobre a condução de um processo de venda. Nós nos dávamos bem. Senhora Sharp, entendo. E quando começaram a ter um caso? Capítulo 3, 20 de março. Nós lemos Faça Acontecer. Acredite, o livro era praticamente obrigatório na cena profissional feminina da cidade. Quando nossas amigas precisavam de conselhos, era nosso dever moral dizer a elas de maneira sincera e sábia, quase implorando: amiga, o que você precisa é fazer acontecer. Então líamos todas as 240 páginas enquanto fazíamos luzes no cabelo, e ouvíamos o audiolivro enquanto dirigíamos nossos Land Rovers pela estrada. Precisávamos de alguém que nos dissesse o que estávamos fazendo de errado e o que era preciso fazer para corrigir. Alguém que nos lembrasse de que não estávamos ganhando dinheiro o bastante, nem subindo na carreira rápido o bastante, nem nos esforçando o bastante. Fantasiávamos sobre nossas carreiras, íamos a eventos de networking para mulheres, ansiávamos por riscos profissionais que pudéssemos assumir. Seguíamos a receita, ajustávamos o timer para dali a 18 meses e imaginávamos que àquela altura, o teto de vidro teria se estilhaçado sob o peso de todas as mulheres do mundo que faziam acontecer. Quando foi exatamente que nos demos conta de que a fórmula não estava funcionando? Foi durante a eleição? Antes disso? É difícil registrar diferenças no status quo.
É como tentar medir ligeiras mudanças de temperatura sem um termômetro. Mas a senhora Sandberg tinha razão a respeito de uma coisa. Tínhamos que fazer acontecer. Era a única maneira de ouvir os sussurros. De 3 em 3 minutos, um purificador de ar automático pulverizava um desinfetante com aroma cítrico, fazendo Grace, com um sobressalto, se lembrar de onde estava. Em um banheiro público. Sentada na privada. Olhando distraída seu feed do Instagram. A calcinha pendurada entre os tornozelos. Fora isso que a maternidade a reduzira. Era culpa da privação de sono. Todos prometiam que ia passar. Que logo ela voltaria a se sentir como a pessoa que era antes. Ela queria que a pessoa que era antes se apressasse um pouco mais, caramba. A porta do banheiro se abriu e 2 pares de saltos entraram. Grace poderia ter anunciado sua presença desenrolando um pedaço de papel higiênico ou ficando de pé para acionar a descarga automática, mas, antes que pudesse se mexer, um dos pares de saltos parou diante do espelho e disse: Daniele me encaminhou aquela planilha. Meu Deus, quem poderia imaginar que havia tantos canalhas em Dallas? Grace desviou o olhar da tela do celular. Semicerrou os olhos. Abaixou a cabeça para ver os saltos parados diante do espelho, cor-de-rosa, bonitos, mas não muito sofisticados. Steve Madden, talvez. A mulher de saltos rosa talvez estivesse retocando a maquiagem diante do espelho. A outra garota de saltos de couro entrou em um dos reservados e girou o trinco. Você deveria ter me falado. Eu recebi, faz uns 3 dias. Grace não conseguiu identificar a voz. Nossas vozes eram um pouco mais que um artifício. Vivíamos na época das vozes crepitantes e das afirmações pronunciadas como se fossem perguntas. E nos odiávamos por isso. Conversar no banheiro combinava 2 atividades que não deveriam acontecer ao mesmo tempo, mas Grace se lembrava de como era ser jovem quando entrar no banheiro juntas. Conversar e se revezar na hora de usar um vaso sanitário imundo era um símbolo de intimidade. Ela sentiu uma leve pontada de saudade. O mais bizarro, continuou Saltos de Couro, é que um dos caras na lista é o melhor amigo do meu pai. Diante da pia, Saltos Rosa disse: Caramba! Grace ouviu o estojo de pó se fechando. E ele nunca agiu, sabe, estranho com você? Grace se lembrou de seus ferragamos com lacinho, que certamente estariam bem visíveis por baixo da porta do reservado se uma das garotas se desse ao trabalho de olhar. Será que deveria tirá-los? Ou estaria indo longe demais? Ela não conseguiu decidir o que fazer, então não fez nada. Não, ele sempre foi muito legal comigo. Uma versão de legal normal, tenho quase certeza. Minha família jantou com ele mês passado. Mas já imaginou se fosse o seu pai? Perguntou Saltos Rosa. Porque essa é a questão. Eles são os pais de alguém, quero dizer. Imagine como seria receber isso no seu e-mail e ver o nome do seu pai e do lado, pediu que eu enfiasse o dedo em seu cu. Acha que ia conseguir olhar para ele da mesma forma? Grace achava que Saltos Rosa era a estagiária do departamento jurídico, uma estudante do 1º ano de direito que trabalhava alguns dias por semana na Truviv. Não era de uma das grandes faculdades, se bem lembrava. O nome era Olivia? Sofia? Um dos dois. Ei, pode parar por aí, disse Saltos de Couro. Mark Sulz é um homem honrado. E eu não preciso dessa imagem na minha mente. Certo, aquela voz pertencia a Alexandra Sulz, uma das advogadas jovens especializadas em direito empresarial que Sloane tinha contratado no ano anterior. Grace gostava de Alexandra. E Alexandra e Olivia ou Sofia eram colegas de faculdade, não? O interessante era, Grace só tinha ouvido as pessoas falarem sobre a morte de Bancole naquele dia. Talvez elas fossem novas demais ou estivessem muito abaixo na hierarquia para se importar. Ou talvez simplesmente achassem que aquele assunto merecia mais destaque. Elas realmente deveriam checar por baixo das portas dos reservados. Você acha que isso é verdade? Essa coisa sobre o cu? Perguntou Olivia Sofia, soando mais animada do que escandalizada. Alexandra riu. As pontas dos sapatos de Olivia Sofia se viraram na direção dos reservados. Você acrescentou o nome de alguém? Perguntou ela. Grace ouviu o barulho da descarga. Não, eu não, respondeu Alexandra. A resposta soou como uma arma carregada. As dobradiças rangeram quando ela saiu do reservado. E você? Mas naquele momento Alexandra devia estar lavando as mãos, porque o barulho da torneira abafou suas vozes. Em seguida, o secador. Grace pressionou as têmporas. Estava tentando juntar as peças. Alexandra e Olivia Sofia tinham recebido uma planilha, que devia conter uma espécie de lista. Uma lista de homens canalhas, elas tinham dito. E estavam passando a lista entre si. Discutindo-a.
Grace estava tomando conhecimento dela naquele momento, mas várias de nós já tinham visto e acrescentado nomes. Usávamos endereços de e-mail falsos, nomes de usuário falsos e cópia oculta como se estivessem saindo de moda mais rápido do que macacões de corpo inteiro e mangas morcego. A torneira se fechou subitamente. Não importa, afirmou Alexandra. Aquele cara obviamente fez alguma coisa que irritou alguém. Tenho certeza de que mereceu. Todos eles deveriam perder o emprego. Grace estremeceu. E o direito a um julgamento justo? Pensou, embora na mesma hora tenha se sentido a Caxias da Faculdade de Direito, o que achava que de fato tinha sido. Alexandra e Olivia Sofia estavam indo embora, então Grace não conseguiu ouvir o resto da conversa, apenas o murmúrio de vozes abafadas pela porta fechada, deixando-a no banheiro apenas com a companhia de uma sensação inquietante. Embora, pensando bem, essa sensação talvez já estivesse lá. Capítulo 4, 20 de março. Nenhuma de nós tinha tempo. Para nada, aparentemente. Se o tempo era dinheiro, estávamos todas indo à falência. Às vezes, víamos entrar na lista de mais vendidos do New York Times um livro com o título promissor de Eu Sei Como Ela Consegue ou Sobrecarregada. Durante algumas semanas, emprestávamos o livro umas para as outras, tentando usar os conselhos como uma nova dieta da moda. Mas para todas havia, como dizem os gurus, obstáculos institucionais. Em primeiro lugar, tínhamos menos tempo do que todos os homens da empresa. Isso era um fato. 30 minutos para secar o cabelo de manhã, 10 minutos para alisar e fazer cachos, 15 minutos para aplicar a maquiagem, 3 minutos para colocar os acessórios, 16 minutos para escolher uma roupa, 45 minutos de atividade aeróbica no fim da tarde, seguidos por 15 minutos de abdominais vez ou outra. Se acha que estamos inventando tudo isso, é só dar uma olhadinha rápida nas fotos de perfil da equipe no site da empresa para entender o que queremos dizer. Havia economias de escala também. O tempo era um recurso finito, então quem deveria ficar com a maior parte dele? Aquelas de nós que éramos mães tinham o argumento mais convincente, pense nas crianças. Mas e as outras? Ficávamos sentadas em nossas salas ouvindo o tic-tac do relógio biológico, enquanto ele contabilizava cada oportunidade perdida de sair com alguém, cada encontro casual perdido, cada oportunidade perdida de conhecer alguém com quem poderíamos de fato desejar ter um filho. Então a propaganda enganosa. Quando de fato nos tornávamos esposas e mães, o valor de nosso tempo aumentava na mesma proporção que a quantidade despencava. Não se tratava de dedução de custos fixos. Talvez tivéssemos decidido renunciar às fotos de crianças vestidas de xadrez no cartão de Natal e não ter filhos, mas muitas vezes isso parecia uma escolha pela carreira, e apenas a carreira. Uma decisão tácita de abrir mão do nosso tempo livre. Alguém deveria oferecer um curso de pós-graduação sobre a complexidade do nosso tempo. Será que a Shonda Rhimes estaria disponível? Sloane estava olhando para a tela do computador havia muito tempo. Lá fora, o sol tinha se posto. O horizonte de Dallas, com seu orbe cintilante e suas pontes suspensas iluminadas, aos poucos dava lugar à vistosa fachada luminosa, estendendo-se da calçada ao céu, do Hotel Omni. Ela esfregou os olhos, sem se importar se ia deixar borrões pretos nos cantos. Recém-formada na faculdade de Direito e trabalhando em um escritório de advocacia, ela sabia dizer com precisão há quanto tempo estava revisando o formulário 8K. Escritórios de advocacia forçavam seus advogados a medir o tempo em intervalos de 6 minutos. Mas isso fora 2 escritórios e mais de uma década antes. No entanto, às vezes Sloane ainda se via mantendo silenciosamente um registro de seu tempo. 6 minutos comendo fo 12 minutos trocando mensagens de texto com Derek e Abigail. 6 minutos lendo besteira na internet 4,5 horas revisando comunicados para a imprensa e tabelas de dados para o registro junto à comissão de valores. Mobiliário. Seu telefone vibrou no suporte do computador. Era Derek. Ela atendeu no segundo toque. Ela está viva. Sloane amava a voz do marido. Ela o imaginou apoiado na ilha da cozinha. O cabelo ruivo um pouco comprido demais em torno das orelhas, usando uma camiseta surrada do Nirvana, a mesma do dia em que se conheceram, que ela ainda gostava de surrupiar pelo menos uma vez por semana para dormir. Havia 4 chamadas perdidas. Desculpa. Eu sou horrível. Já considerou arrumar outra esposa? Anos antes, Derek tinha estabelecido a regra de que Sloane estava proibida de se desculpar por fazer seu trabalho. Mas ela achava que podia quebrar essa regra de vez em quando. Está tudo bem, disse ele com seu jeito tranquilo. Não que o trabalho dele não fosse estressante.
Derek era professor do ensino fundamental, e pré-adolescentes eram um pesadelo. Mas era um tipo diferente de estresse, e os estresses deles nunca precisaram competir. Só liguei para saber como você está. Mandei os formulários de autorização para Abigail participar da caminhada na semana que vem e paguei o recital de piano, então pode riscar esses 2 itens da sua lista. Você sabe como eu adoro riscar itens, disse ela, analisando uma linha do formulário que já havia tentado ler 3 vezes. Tinha se esquecido completamente do que estava fazendo. Obrigada. Houve um breve silêncio, apenas o suficiente para que ambos lembrassem que tinham discutido na noite anterior. Quanto mais tempo passavam casados, mais fácil era apertar o botão de pausa em um desentendimento acalorado e retomá-lo mais tarde, de preferência, antes de irem para a cama. Mas lá estava ele de novo. Como um pequeno hematoma compartilhado que ela acabará de lembrar como conseguirá. Como ela está? Perguntou Sloane no mesmo momento em que Derek disse. Ela parece bem. Estou de olho desde que chegou em casa. A briga tinha sido por causa de Abigail. Ultimamente, todas as brigas eram por causa da filha. Ela quase podia ouvir a voz de Derek em sua mente dizendo: não foi uma briga, foi um desentendimento. Tudo bem, mas Sloane gostava de hipérboles em se tratando da filha, achava que tinha esse direito. Tudo começara alguns meses antes. Abigail ficou irritadiça de repente. Parou de brincar com as bonecas. Sloane tinha pedido de forma bastante inocente que ela fizesse o favor de recolhê-las, e Abigail tinha gritado, e Sloane estava parafraseando, que talvez todos ficassem mais felizes se ela morresse. Derek achava que Sloane estava exagerando. Ele dava aulas de inglês para turmas do 7º ano, o que, na sua opinião, significava que era um especialista em desenvolvimento infantil. Mas Sloane era especialista no que dizia respeito à filha. Ele a levou a um psicólogo, o qual assegurou que aquela coisa de morte e morrer era uma fase perfeitamente normal do desenvolvimento da menina. Eu já disse, Sloane. É perfeitamente normal, Derek tinha repetido no caminho para casa, como se ele também tivesse um doutorado em psicologia. Mas alguns dias depois Sloane viu as mensagens chegando no telefone de Abigail. Vagabunda. Vadia. Puta. Cada uma delas parecia um tiro no peito. Ninguém tinha dito a ela antes de se tornar mãe que sua imunidade a todas essas coisas, como xingamentos e competições por popularidade desenvolvida com tanto afinco, desapareceria no segundo que alguém as usasse contra a filha. Ela sacudiu o telefone de Abigail na cara de Derek e gritou: "Isso é normal? Por acaso isso é perfeitamente normal, Derek?" É claro que aquilo não tinha sido justo com Derek. O pai que sabia os nomes de todos os colegas de classe de Abigail e levava donuts para as professoras. Quando leu aquelas mensagens, ele agiu de forma tão espantosamente paternal que no fundo ela achou um pouco atraente. Sloane queria processar a Secretaria de Educação por causa do que tinha acontecido. Medidas corretivas. Proteção adequada. Consequências legais se não a levassem a sério. Mas a Secretaria de Educação também era o empregador de Derek, o que significava que ele achava melhor que ela pegasse leve. Ele tinha usado exatamente essas palavras. Os dois se mostraram unidos durante a reunião. Sloane deixou que Derek ficasse à frente de tudo, como ele havia pedido. Insistido, na verdade. Não foi nada bom. Ao telefone, ela o ouviu coçar o queixo áspero. Sloane continuou digitando durante a pausa porque não podia se dar ao luxo de parar. Sloane, sinto muito, eu... Ao ouvir uma leve batida na porta, ela girou a cadeira. Ardie estava apoiada no batente, as calças e o blazer preto mais amassados do que de costume. Derek, desculpa, mas tenho que desligar. Ela ouviu o marido suspirar e foi tomada por uma onda de remorso. Amo você. Não se mate de trabalhar, disse ele antes de desligar. Sloane sabia que o marido tinha mesmo dito aquilo de um jeito altruísta, como quem diz por favor não tenha um colapso nervoso, da mesma maneira que confiscava seu laptop depois das 11 porque tinha lido em algum lugar que a luz azul prejudicava o sono. Sloane colocou o telefone do outro lado do teclado. Está parada aí há muito tempo? Ardie entrou e apoiou as mãos no encosto da cadeira diante da mesa de Sloane. Tempo suficiente para ver que você precisa ir para casa. Ela entregou a Sloane uma pasta sanfonada marrom. Eu trouxe a contestação de impostos da fábrica de vácuo. Desculpe, eu sei que é mais uma coisa para você revisar. Mas se faz você se sentir melhor, eu ainda nem comecei a revisar os modelos tributários para a aquisição do serviço de assinatura de caixas. Sloane largou a pasta em cima da mesa. Plaft.
Queria falar com Ardi já fazia algumas semanas, desde que tinha ficado claro que o segredinho que vinha guardando da amiga, que não era nada demais, estava se tornando uma questão duradoura. Mas aquele realmente não era o dia ideal para abrir a caixa de Pandora. Tudo bem, isso meio que soava como uma desculpa, mas não era. Estava mais para uma estratégia. Fiquei sabendo que o departamento de vendas tirou o resto do dia de folga em luto pela morte de Bancole. Dá para acreditar? Disse Sloane mudando de assunto. Ardi arregalou os olhos de forma dramática. Veja bem, Sloane, você não devia menosprezar essas coisas. Esses sentimentos juvenis são válidos. Ela pressionou as palmas uma na outra como se meditasse. Não podemos esperar que eles trabalhem e sintam as coisas ao mesmo tempo. Lidere com empatia, ok? Uma das melhores características de Ardi era que ela sabia ser cruel na medida certa quando Sloane mais precisava. Um dos princípios mais importantes para Sloane era que mulheres não podiam ser amigas de verdade a não ser que estivessem dispostas a falar mal dos outros juntas. Era o que ela conhecia de mais parecido com um pacto de sangue que não envolvesse facas. Peço minhas mais sinceríssimas desculpas. Sloane colocou a mão no peito e fez a melhor cara de arrependida, ou pelo menos era o que esperava. Tinha acabado de começar uma série de aplicações de Botox, estava ligeiramente acima dos 40, afinal, e não tinha mais certeza de como seu rosto ficava em nenhum momento. Se fossem espertos, eles estariam tentando descobrir quem vai ser o novo presidente. Se fossem espertos, estariam preocupados com o preço das ações. Você acha que vão trazer alguém de fora? Perguntou Sloane. Eu sei tanto quanto você, mas quer saber o que eu acho? Trazer alguém de fora demoraria muito. Bem, suspirou ela. A creche do Michael cobra $1 por cada minuto que me atraso para buscá-lo, o que significa que já estou devendo. Ela deu uma olhada no relógio. $1 zilhão. Achei que você fosse paga para ser boa em cálculo. Ah, mas é isso mesmo. Esse é um valor preciso, garanto. Elas pararam de repente. À porta, Catherine carregava o suéter dobrado em um dos braços. Ela olhou para as duas. Sloane, se você estiver de acordo, vou encerrar o expediente. Ela fez um movimento acanhado para prender uma mecha de cabelo atrás da orelha. Estranho, pensou Sloane, o cabelo de Catherine é curto demais para prender em qualquer lugar. Era como tentar tocar um membro fantasma. Apesar de toda a legítima indignação, Sloane tinha quase se esquecido de Catherine. Não soubera o que fazer com ela no primeiro dia de trabalho. Catherine era tão bonita que Sloane precisava lembrar a si mesma de gostar da moça. Quanto mais envelhecia, mais se via odiando mulheres jovens e bonitas. Era um impulso terrível, que Sloane reprimia com afinco. Ela abriu um sorriso exausto. Ah, sim, por favor, vá para casa e amanhã venha falar comigo sobre as casas. Já não consigo lembrar. São bonitas? Tem camas? Travesseiros? É lá que as pessoas guardam seus pi. Ela se interrompeu. Tinha visto algo, uma sombra no corredor. Sloane se levantou com os pés descalços e se aproximou da porta na ponta dos pés para espiar atrás da moça. Tem alguém escondido atrás de você? Ames enfiou a cabeça pelo vão e pigarreou. Não, sou só eu. Ele acenou para Ardi e assentiu para Sloane. Prometi a Catherine que ia levá-la para tomar um drink, como forma de boas-vindas, saber mais sobre sua experiência, esse tipo de coisa. Prometi. A palavra ecoou no cérebro de Sloane. Soava tão paternal vindo dele. Sloane sabia que deveria dizer algo. Sua mente se movia lentamente. Havia acontecido tanta coisa naquele dia. Desmond tinha morrido. Menos de 12 horas antes, na verdade. Seu corpo mal tinha esfriado e Ames estava levando a nova funcionária, Catherine, para tomar uns drinks. Aquilo não podia estar certo, podia? Mas eles estavam parados lá, olhando para ela, esperando e sim, ela havia escutado direito o que Ames dissera. Tinha certeza. Ames ia levar Catherine para tomar uns drinks. Naquela noite, a memória emergiu sem que ela pudesse impedir. Um alerta pontual que Sloane receberá de sua mentora no escritório Jackson Brockwell, Elizabeth Moretti, no dia em que anunciou que tinha conseguido um emprego na Truviv. Nos 2 anos que passou no Jackson, Elizabeth a puxara apenas 2 vezes para um canto com aquela cara, o olhar que dizia nas entrelinhas: sou mais velha que você, tenho mais experiência, já vi muitas coisas. Naquele dia, ela olhou para Sloane e disse: tome cuidado com Ames Garret. Certo. Bem, não fez diferença alguma, já que em seu primeiro dia na Truviv Sloane apertou a mão de Ames com confiança, e 6 meses depois eles estavam transando. Agora Ames olhava para ela. Ardi olhava para ela.
E Catherine olhava de um para outro sem parar, como se ainda estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Sloane encarou a mesa. Telefonemas que precisava retornar, e-mails que precisava mandar. Fechou os olhos com força, um sinal de que estava prestes a fazer algo de uma estupidez colossal. Ótima ideia, disse ela. Vou pegar minha bolsa. Ames e Catherine a encararam. Não era como se ela tivesse dito que ia entrar para o circo, pelo amor de Deus. Ele parecia achar graça. Achei que você estivesse atolada de trabalho. O atoleiro vai continuar aqui quando eu voltar. Ela também podia ter uma amnésia temporária. Ames balançou a cabeça lentamente. Certo, disse ele. Esperamos você no elevador. E deu 2 tapinhas no batente da porta ao passar, enquanto ele e Catherine saíam. Ardi encarou Sloane. Tem certeza? Sloane olhou para o teto, as palmas voltadas para cima. Não, é claro que não tenho certeza, Ardi. Então por quê? Você sabe exatamente por quê. Ardi cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha questionadora. Não sei, respondeu Sloane exasperada. Ela apontou para a porta e abaixou a voz. Talvez eu esteja querendo evitar o abate do cordeiro sacrificial da vez. Você deve tê-lo visto por aí. Mais ou menos 1,65 m. Cabelo curtinho. Rosto de boneca. Feliz, ela pegou a bolsa e pendurou no ombro direito. Vai ser só um drink. Ela ergueu um dedo diante do rosto cético de Ardi. Um só, cedeu Ardi. Você vai para o céu. Sloane fechou os olhos, exausta. Sentiu os vincos fantasmas querendo se aprofundar na ponte do nariz. Ela sabia que se fizesse o menor sinal, Ardi iria com ela, independentemente do horário para buscar o filho na creche. Sloane tinha muita sorte. Vindo de você, disse ela, isso significa muito. Ela segurou o pulso da amiga por um segundo, desejando ficar ali. Elas mantinham uma garrafa de gin pela metade no arquivo, sobra da última vez que tiveram que salvar uma mulher de Ames Garret. Só que da última vez a mulher tinha sido Sloane. Serviço de mensagens instantâneas da Truvi 2104, 16h31 destinatário. Sloane Glover remetente, bloqueado vagabunda. Vadia. Puta. Capítulo 5, 20 de março. Trocávamos poucas palavras no elevador. Entrávamos cheirando a shampoo e enxaguante bucal. A suave pressão sob os pés, nos levando para cima, nos transportando para nossos andares. Toda vez que as portas se abriam, surgia um pequeno portal para outro mundo. Viramos especialistas em classificar umas às outras pelos respectivos andares antes mesmo que o botão fosse apertado. Marketing. Bem-vinda ao 8º andar, o cemitério de ex-animadoras de torcida no limbo enquanto decidem se fazem ou não pós-graduação. Líder do setor de vendas no 12º andar? Reparávamos em suas unhas perfeitamente manicuradas tamborilando na tela do celular, a bolsa de marca pendurada no ombro anunciando que seu ano estava correndo realmente bem. Podíamos perguntar discretamente a uma coordenadora de desenvolvimento de produto onde tinha comprado os óculos novos. Ou abrir espaço para a mulher de terninho preto que entrou depois de nós e apertou resolutamente o botão do 15º andar. Mas o que sabíamos de fato umas sobre as outras? Estávamos separadas por aço e patamares. Nossos universos pareciam desconectados, esbarrando-se apenas ocasionalmente devido à proximidade. Ou era o que pensávamos. Bastava que batêssemos na porta dos mundos umas das outras para descobrir como nossas histórias se entrelaçavam, entremeando fios em comum em um nó atado por nós mesmas. Foi isso que aconteceu quando Rosalita e Crystal, a garota nova, estavam de pé em frente à porta de uma sala do 15º andar. Alarmada, Crystal sussurrou. Tem alguém lá dentro. Ela se afastou subitamente como se a porta tivesse queimado. Rosalita soltou um suspiro, sem esconder a irritação, o que era seu objetivo. Eram 9h30 da noite. Juntas, Rosalita e Crystal estavam limpando os andares às escuras, aspirando e esvaziando lixeiras, passando pano em bancadas e repondo rolos de papel higiênico. Os aquários das salas eram verdadeiros buracos negros. Lá dentro, as luzes automáticas do corredor iluminavam o cubículo no qual as duas mulheres trabalhavam. Quando saíam, as luzes se apagavam. As luzes costumavam incomodar Rosalita. Faziam com que se sentisse sob um holofote, sendo observada. Pior, às vezes um conjunto de lâmpadas se acendia no fim de um corredor, e ela ficava paralisada, com o coração acelerado, esperando que alguém surgisse. Ninguém aparecia, e ela terminava a ronda olhando por cima do ombro de tempos em tempos. Mariposas, sua supervisora lhe dissera certa vez. Isso fora anos antes, quando Rosalita tinha começado a trabalhar como faxineira,
Alguns meses depois de o tio ter buscado ela e a irmã no vale em uma van abafada. Depois de um tempo, deixou que outras preocupações substituíssem as luzes. Não tem problema, disse Rosalita, assinalando todas as salas que já tinham limpado como conferido no papel preso à prancheta. Na reunião que antecedera seu turno, ficara feliz por ser designada para limpar os andares de sempre. Um dos executivos tinha morrido e logo chegaria a hora de limpar a sala dele. Rosalita não queria nem chegar perto de lá. Devo bater? Perguntou Crystal. Rosalita passou por Crystal, deu 2 batidinhas na porta entreaberta e, sem esperar resposta, entrou com passos decididos na sala ainda ocupada do 15º andar. Pegou a lixeira e os caixotes de reciclagem e os levou para o corredor. Era assim que a garota nova aprenderia. Rosalita tinha descoberto que o segredo de ser invisível não era andar na ponta dos pés. Isso só servia para chamar mais atenção e deixar todo mundo inquieto. Não, o segredo da invisibilidade era ser veloz e ter objetividade. Essas qualidades faziam com que as pessoas relaxassem e continuassem fazendo o trabalho como se ela não estivesse ali. Rosalita esvaziou os cestos de lixo, substituiu o saco plástico e entrou novamente na sala. A loira ergueu o olhar da tela do computador. Como está sua noite? Perguntou a mulher para Rosalita em um tom amigável. Rosalita recolocou as lixeiras no canto e bateu as mãos enluvadas. Ela reconheceu a mulher confiante de cabelo loiro. Sloane Glover, seu nome estava escrito na plaquinha prateada do lado de fora da porta. Rosalita a achava parecida com uma apresentadora de programa de TV, elegante e vivaz. Era bem o tipo de mulher branca que causaria um incêndio mediático internacional se um dia fosse dada como desaparecida. Ótima, respondeu Rosalita. E a da senhora? A mulher suspirou e se reclinou na cadeira. Como se diz noite de merda em espanhol? Rosalita soltou uma risada seca, do tipo que vem de um infortúnio incomum. Sloane levantou a cabeça abruptamente. Desculpa. Meu Deus. Ela balançou a cabeça e apertou as têmporas com a ponta dos dedos. Não parecia tão confiante e cheia de vida naquele dia. Seus olhos, Rosalita reparou, estavam avermelhados. Havia um site de compras aberto na tela do computador. Eu não tive intenção. Sou uma idiota. Foi uma coisa totalmente insensível de se dizer, de supor, na verdade. Sloane encarou Rosalita nos olhos. Foi uma noite longa, mas isso não é desculpa. Ela ergueu uma das mãos, como se estivesse se defendendo de uma agressão. Rosalita esperou pacientemente até que Sloane terminasse. Ela tinha muitas palavras em mente e todas pareciam precisar sair ao mesmo tempo. Noite de merda, disse Rosalita. O quê? Noite péssima. De merda. Rosalita franziu a testa. Ou, no vale merda. De pura merda. Tanto faz. Ela deu de ombros. Rosalita não via por que ficar ofendida com a suposição de Sloane. Tinha cabelo escuro e ondulado, pele morena. Falava com um sotaque carregado. Além disso, morou em Guanajuato até os 12 anos. Claro, havia momentos em que Rosalita não gostava que lhe pedissem para falar espanhol, principalmente quando o pedido partia de um homem, um fetiche. Fora isso, ela não ficava muito ofendida, como algumas das moças mais jovens. Exigia energia demais. Sloane sorriu, agradecida. De merda mesmo. Obrigada. Em um impulso, a loira voltou a olhar para a tela, mas então se lembrou e encarou Rosalita. Seu sorriso vacilou. Sinto muito. Desculpou-se pela segunda vez em menos de 5 minutos. Rosalita sabia que tinha sido dispensada. Não ficou chateada com Sloane, que estava com cara de quem com certeza já deveria ter ido para casa. Ao voltar para o corredor, assinalou o quadradinho ao lado da sala de Sloane Glover na prancheta. Vá pegar uma garrafa de água mineral para a senhora Glover na geladeira, pediu a Crystal. Eu cuido da próxima sala. A garota obedeceu. Crystal era jovem e Rosalita supunha, possivelmente estava grávida, embora escondesse bem a barriga por baixo da camisa polo folgada da empresa. Rosalita empurrou o carrinho da limpeza de forma lenta e metódica pelo corredor acarpetado. O que ela sabia com a certeza de alguém que já tinha visto aquilo muitas vezes antes era que naquela noite, Sloane Glover estava bêbada. Ardie Valdez. Então, como foi? O que você descobriu? Qual é a história dela? Grace Stanton, como foi o quê? Do que você está falando? Quem? Ardie Valdez. Sloane saiu com o Ames e a Catherine ontem à noite para tomar uns drinks. A Catherine é a mulher da reunião de ontem. Parece que é nova. Começou ontem. Ames contratou sem falar com a Sloane. Clássico. Grace Stanton, desculpa, estou por fora. Drinks, com o Ames? Sério? Sloane Glover. Oi?
Oi, estou aqui. Acabei de voltar para a empresa. Enfim. Sim, drinks com Ames. Sem incidentes. Comportamento exemplar. Catherine. Tem. Pedigree. Tipo, exposição de cães de Westminster. Faculdade de Direito em Harvard. Advogada no escritório Frost Klein. De Boston. Daí os sapatos? Sei muito do calor sulista, se é que me entendem. Talvez leve um tempo para se entrosar. Mas que se dane, e estou atolada. Graças a Tina Fey, ela é inteligente. Ardi Valdezei. O que todas as secretárias estão olhando tanto na tela da Beatrice? Parece uma planilha. Por acaso alguém está desenvolvendo algum projeto importante no Excel? Grace Stanton. Não sei, mas ouvi as estagiárias falando de uma planilha ontem. Alguma coisa a respeito de homens canalhas em Dallas. Esqueci de contar para vocês. Alguém tem uma barrinha? Estou morrendo de fome. Ardi Valdez não, desculpa. Mas fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.